Você sabe o que é um orçamento? E sobre o orçamento das entidades públicas? Hoje saberemos mais sobre os conceitos orçamentários e financeiros das entidades públicas. Pois bem, vamos a algumas provocações. Você certamente já deve ter feito essas perguntas, não? Vejamos. Você já se perguntou o que o governo faz com os impostos, as taxas e os serviços que são pagos pelos cidadãos? O dinheiro proveniente dessas fontes é bem aplicado? Os gastos são realizados aleatoriamente ou existe um planejamento? Quais são as prioridades da sociedade? O que é mais importante, saúde, educação, habitação ou saneamento? Bem, claro que sim, que você já se fez essas perguntas. Certamente já teve essas respostas em disciplinas anteriores, como administração financeira e orçamentária. Mas vamos lembrar sobre isso. Conforme o autor, a Croft, etc. e tal, 1984, eles ressaltam que planejar significa decidir antecipadamente, e decidir implica em optar por uma alternativa de ação em detrimento de outras disponíveis, em função de preferências, disponibilidades, graus de aceitação do risco, entre outros. Nessa visão, decidir antecipadamente constitui-se em controlar o seu próprio futuro. Porém, isso não significa que não haverá erros ou arrependimento. Mesmo com o planejamento, a gestão pode tomar decisões ruins. Contudo, decidir antecipadamente implica em analisar a situação com calma. Desta forma, as chances de acerto são maiores. O planejamento estratégico deve ser elaborado analisando diversos cenários e englobando todos os setores da entidade, pois, através do planejamento, são definidas as metas, objetivos, investimentos, inclusive o orçamento. O orçamento é o instrumento de maior relevância e provavelmente o mais antigo da administração pública, sendo utilizado pelos governos para organizar os recursos financeiros. De acordo com o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público, o objetivo das entidades públicas é prestar serviços à sociedade e não obter lucros e gerar retornos financeiros aos investidores. Inicialmente, você deve relacionar o orçamento à ideia de planejamento. Isso porque o governo, todos os anos, deve elaborar um documento que demonstre o que pretende arrecadar e como tal arrecadação será aplicada. Para tanto, precisa vincular a aplicação desses recursos a metas e a programas necessários para atender às demandas da sociedade ou para solucionar uma dificuldade diagnosticada. Pois bem, para que o poder público possa desempenhar suas funções com critério, é necessário que haja um planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as prioridades da gestão. Quanto gastar em saúde, em educação? Será que é preciso aumentar os investimentos em saneamento? Mas de onde virá o dinheiro para que esse aumento seja possível? Atenção! O orçamento não pode ser compreendido apenas pelo fator financeiro. O orçamento deve estar vinculado às atividades de planejamento, pois este é um modo de materializá-lo, ou seja, de estabelecer de forma discriminada todas as fontes e as aplicações de dinheiro. O orçamento público é um documento que dá autorização para receber e para gastar recursos financeiros. A receita e a despesa assumem na administração pública fundamental importância, pois representam um montante que o Estado se apropria da sociedade por intermédio da tributação e sua contrapartida aos cidadãos, por meio da geração de bens e de serviços. Como o orçamento público trata de recursos financeiros públicos, é necessário que a aplicação desses recursos esteja
prevista em lei e que sejam prestadas informações com qualidade e de forma amigável, possibilitando o exercício da cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas e da execução das despesas, bem como o efetivo controle social sobre as contas do governo federal, estadual, distrital e municipal, ou seja, que haja transparência. A Lei 4320 de 64, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos estados e do município, também do Distrito Federal, em seu artigo 2º estabelece que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Observa-se que no Brasil o orçamento reveste de formalidades legais constitucionais, o que faz com que todo o planejamento público somente tenha validade depois de ter sido transformado em lei, na qual será prevista a receita a ser arrecadada e fixada a despesa a ser realizada. Por causa dessa rigidez legal, as despesas somente poderão ser realizadas se incorporadas ao orçamento. No Brasil, é utilizada, desde a edição da Lei 4320, a técnica do orçamento programa, que é um sistema de planejamento, de programação e de orçamentação, modelo inicialmente introduzido nos Estados Unidos na década de 50. Assim, o orçamento é uma peça autorizativa com a qual se atribui permissão ao Estado para o recebimento de recursos financeiros e a realização de gastos. Como instrumento de planejamento da administração pública federal, temos o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Então, é para esse fim que a própria Constituição Federal de 88 introduziu um modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público no Brasil. O modelo consiste basicamente de 3 documentos, o PPA, a LDO e a LOA. Inicialmente, saiba que, em relação aos seus prazos, temos que como podemos ver no quadro, o PPA se refere à programação de 4 anos, a LDO relativa às metas para o ano, e a LOA são os recursos para um ano. O PPA é o Plano Plurianual, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É importante que você saiba que toda a ação do governo está estruturada em programas orientados à realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, que é de 4 anos. E o PPA é doutrinariamente conhecido como o Planejamento Estratégico de Médio Prazo da Administração Pública Brasileira, que contém os projetos e as atividades que o governo pretende realizar, ordenando suas ações e visando a consecução de objetivos e metas a serem atingidos em 4 anos, intercalados em 2 mandatos. Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de 4 anos, portanto, deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos 4 anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública. O caput do artigo 165 da Constituição Federal determina também que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, além dos orçamentos anuais, o PPA e as diretrizes orçamentárias.
A lei que instituir o PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. O PPA introduziu aperfeiçoamentos que objetivam, entre outros fins, organizar programas para melhorar equilíbrio entre custos, qualidade, assegurar compatibilidade na orientação estratégica com os recursos disponíveis, proporcionar compatibilizando com os planos, melhorar o desempenho gerencial da administração pública, estimular parcerias internas e externas, permitir a avaliação do desempenho físico e atingimento dos objetivos, criar condições para aperfeiçoamento constante quanto à qualidade e à produtividade, oferecer elementos para que os controles internos e externos possam relacionar a execução física e financeira com os resultados da atuação do governo, explicitar a distribuição regional das metas e dos gastos, dar perfeita transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos. Bom, o governo federal deve elaborar e entregar o PPA ao Congresso até o dia 31/8 do primeiro ano do mandato. O Congresso, por sua vez, deve aprová-lo até o final do ano. A LDO é anual como a LOA, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Deverá compreender as metas, as prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da LOA e dispor sobre as alterações na legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA. Algumas das disposições da LDO são reajustes do salário mínimo, quanto deve ser o superávit primário do governo para aquele ano, e ajustes nas cobranças de tributos. É também a LDO que define as políticas de investimento das agências oficiais de fomento, como o BNDES. A LDO é fundamental no processo orçamentário, por se constituir em elo entre o PPA e a LOA. No caso do governo federal, a LDO deve ser enviada até o dia 15 de abril de cada ano. Ela precisa ser aprovada até o dia 17 de julho. O recesso dos parlamentares é adiado enquanto isso não acontece. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, estabelece os orçamentos da União por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo federal. Na sua elaboração, cabe ao governo nacional avaliar e ajustar a proposta do Poder Executivo, assim como faz com a Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, e o Plano Plurianual, PPA. No caso da União, a LOA também deve ser enviada ao Congresso até o dia 31 de agosto de cada ano. Deve ser aprovada pelo Parlamento até o fim do ano, 22 de dezembro, mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não for aprovada. Bom, agora já sabemos sobre a LDO, PPA e a LOA, então vamos adiante nos nossos estudos. Fiquem com as nossas referências bibliográficas.